Soares está de volta para chamar aquele quadro que sempre traz histórias inspiradoras. É o Conexão Social. Bora comigo? Olá, nosso convidado de hoje é empresário, pesquisador da área de sustentabilidade e um dos maiores proprietários de terras e florestas privadas do mundo, fundador da WMF Energy, empresa multinacional que desenvolve projetos sustentáveis. Seja muito bem-vindo, Alexandre Rosa. É uma honra muito grande te receber aqui em nosso programa. Uma honra toda minha estar aqui. Muito obrigado, Eunice, pelo espaço, a Rede Record, a Record News, e estou aqui para inspirar pessoas a falarmos sobre o nosso tema de sustentabilidade. Ah, que honra nossa, viu? Já faz algum tempo que a gente queria trazer você. Você é mestre, cientista na área de sustentabilidade. Eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito com você. Eu sei que você tem uma história inspiradora muito grande, que vai inclusive inspirar muita gente, mas você também carrega uma mensagem que transforma o mundo, né, Alexandre? E isso para um planeta futuro de sustentabilidade, que você vai poder falar agora nesses próximos minutos. Mas antes disso, eu queria que você falasse de você. Quem é o Alexandre Rosa? Acho que as pessoas de casa estão curiosas. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua história. O Alexandre Rosa é um homem de São Paulo, nascido e criado aqui na cidade de São Paulo, numa comunidade carente, onde tive uma infância difícil e ao mesmo tempo um lar afetuoso. Eu devo aos meus pais e aos meus irmãos o homem que hoje me tornei. E a minha esposa, o homem que eu venho a cada dia, me tornando e melhorando para a comunidade a qual sirvo. Eu comecei muito cedo a trabalhar, com 8 anos de idade. Na época podíamos trabalhar cedo, podíamos com 8 anos de idade a trabalhar. E fazendo um resumo breve, aos 12 anos já programava computador, e aos 13 eu já dava aula de computação. Aos 15 eu já tinha uma série de trabalhos que eu desenvolvia, até que veio a faculdade. Na época de faculdade optei por fazer engenharia, fiz engenharia elétrica. Quando saí da faculdade de engenharia elétrica, comecei a prestar serviços. Em seguida fui chamado para integrar a primeira equipe de alta tecnologia para fundar o primeiro data center da América Latina. Para você escolher essa profissão, eu queria que você falasse, teve alguma inspiração? Como é que você entrou para você saber o que você queria fazer tão novinho? Teve muita inspiração. Meu pai é eletricista, então eu vi o meu pai eletrotécnico, eletricista eletrotécnico, então eu vi o meu pai trabalhando e fazendo aqueles cálculos nos relatórios dele, e eu pensava comigo mesmo, eu gostaria de entender o que ele faz. E isso me inspirou a me aprofundar na área, e também por ter sido alfabetizado praticamente pela minha mãe, muito cedo, com 3 para 4 anos de idade, eu já desenhava as letras e procurava pronunciá-las concatenando as sílabas. Automaticamente eu já conseguia interpretar alguma coisa. Sim. Você teve uma inspiração também que você ficava um tempo na biblioteca, né? Olha, boas histórias tive. Mamãe foi empregada doméstica e ela trabalhou na casa de um médico, e na época ela não nos deixava na creche. Nem eu, nem minha irmã. Ela levava para a casa desse médico. Minha irmã devia ter 2 anos de idade e eu 3. Temos 1 ano de diferença. E então nós ficávamos dentro da biblioteca, onde não podia se fazer bagunça. Nosso passatempo era pegar as folhas de sulfite que nos davam, e os lápis para poder desenhar, ou pegar um livro e copiar o livro naquelas folhas. E nisso, naquela biblioteca tinham livros
sobre anatomia humana, tinham a Barça, que era o nosso Google da época. Muito bacana. E nesse período você então já sabia o que você queria fazer, né, Alexandre? Praticamente eu já sabia, estava ali plantada a sementinha. Eu já tinha uma noção do que eu queria fazer para o mundo. E como é que você depois escolheu sua profissão e, para a gente entrar no tema sustentabilidade, como é que, depois que você já estava bem na empresa? Depois que eu estava bem na empresa, escolhi minha profissão, já falava outros idiomas, né, o que facilitou e muito para que eu pudesse crescer na profissão, ter oportunidades e acesso para trabalhar em outros países, conhecer a realidade de Hoje outros você fala países. quantos idiomas? 6 idiomas. Puxa. Fluentemente o português, os demais eu me consegue se comunicar. Eu me comunico. É interessante que quando falamos outros idiomas, os acessos se abrem muito mais rápido. Sim. E a política, a sociedade, a estrutura social, socioeconômica, ela se apresenta de uma maneira muito mais prática. E era o que eu precisava na época enquanto executivo. Porque enquanto estive executivo, foi fundamental eu compreender o que ali eu estava desenvolvendo. E trazer para o Brasil tecnologias que até então não existiam à nossa disposição, não estavam à nossa disposição. Nesse período você teve, então, a ideia de deixar de ser executivo naquela empresa e criar a sua empresa. O que te motivou? O que me motivou foi observar o quanto a tecnologia ela demanda alguém ou um grupo de empresas que se engajem em fazer com que o nosso planeta tenha plano B. Porque avançar tecnologicamente significa sujar o planeta. E eu não estou aqui para dizer que tecnologia é ruim, mas eu quero lembrar a todos que a tecnologia veio para resolver problemas que antes não tínhamos. Né? Então, se pararmos para fazer um rápido retrospecto, a tecnologia, ela, por exemplo, hoje nós temos por streaming a música. Então, quem diria que o streaming musical acabaria com CDs ou até mesmo com vinil? Então, hoje vivemos num mundo cuja tecnologia ela modifica a sociedade e o seu comportamento de consumo. Sim. Foi daí que veio o clique. O clique foi: preciso criar uma empresa de remediação ambiental. E a WMF Energy nasceu desse clique. Puxa, muito interessante. Agora, eu queria que a gente entrasse no tema, que é a mensagem que você carrega e que eu carrego também, o programa Ressoar, e que é muito bacana a gente falar aqui. Claro. A palavra sustentabilidade é relativamente nova, né? A gente sabe que ela entrou na agenda global da ONU em 92. Correto. E de lá para cá se fala muito, mas ainda é um tema que às vezes as pessoas fazem vista grossa e outras às vezes não têm tanto interesse. E hoje eu queria que você, como mestre, falasse da importância da sustentabilidade para a nossa vida e para o mundo. A sustentabilidade, ela respeita, é um processo. Ela respeita um tripé, né, onde esse tripé nós podemos classificar como o primeiro deles como sustentabilidade voltada para ser socioeconômico responsável, sustentável, ser responsável socialmente e responsável ambientalmente. Quando juntamos esses três, você tem um processo de sustentabilidade em curso. A sustentabilidade por si só tem um significado. Qual é o significado da sustentabilidade? É tornar cada ação perene, com a menor exploração possível de recursos do nosso planeta, para que deixemos um legado para as próximas gerações. Pois bem, se o nosso modelo de negócios não trouxer esse tipo de legado para o planeta, se uma tecnologia ela explora demais minerais ou energia e ela acaba degradando o planeta, automaticamente teremos problemas no futuro.
como catástrofes, como terremotos, como tsunamis e tufões, um desequilíbrio natural do clima, né, o derretimento das calotas polares e tudo mais. Se não tivermos um planeta engajado, automaticamente não teremos em breve uma água potável como acesso. Já começa por aí, né? Então vou pegar pesado. Está com sede? Olha, não, infelizmente não temos água. Já imaginou uma situação dessa? As mulheres não vão poder ter cabelo, porque não tem como lavar, Porque não tem por como exemplo, lavar o cabelo. Já toca numa outra dor, né? Exatamente, porque nós vamos precisar da água potável. Então, imagine por um minuto, 10 segundos, você chegar no filtro ou no local onde você costuma pegar, encher a sua garrafinha de água e está escrito lá, não temos água, racionamos água 1 litro por pessoa. Como seria isso? Ou convido a todos a refletir, não temos segurança alimentar porque não temos uma agricultura segura. O Brasil é um dos principais fornecedores de alimento para o mundo inteiro. Eu costumo dizer que se nós fechássemos as nossas fronteiras por pelo menos um ano, 1/3 da população mundial morreria de fome. Aonde está a segurança alimentar sem a sustentabilidade? Eu convido todos a refletir, quando éramos crianças, quem nunca brincou de bem me quer, mal me quer? Né, de pegar uma margarida, né, e desfolhar. Isso é uma atitude de destruição do planeta. Sim. Uma criança inocente, 2 crianças inocentes ali brincando. Eu peguei uma margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Eu estou destruindo uma planta que estava fazendo a fotossíntese e, de repente, eu tirei ela do seu habitat natural. Apenas para brincar. Né? Apenas para brincar. A gente falava antes, e você sabe, da admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pelo Obrigado. que você representa para o mundo. De verdade, você é exemplo e motivo de orgulho para a gente. Eu até quero agora que a gente fale da WMF Energy, que é uma empresa que você criou a partir dessa consciência de você ver que você estava ali na database, apenas ajudando que o progresso acontecesse de uma forma não sustentável, e você criou agora soluções, né? Uma empresa para criar a solução. Queria que você falasse da sua empresa, como é que ela atua, né? O que ela faz, como é que ela atua, para a gente poder começar a saber o que a gente pode fazer, né? Acho que é engajar as pessoas a tomar a decisão de mudar, né? E que bom que existem pessoas como você, né, com esse espaço maravilhoso para que possamos engajar pessoas, porque quando criei a WMF, eu criei com um ideal, que fosse uma empresa que engajasse pessoas e tocasse nas pessoas no sentido, olha, você pode fazer o que você faz hoje melhor, você pode continuar desenvolvendo a sua tecnologia, só que de maneira menos poluente. Você pode, por exemplo, como siderurgia, fazer todo o seu processo, né, siderúrgico sem danificar e sem despejar na natureza, né, nos rios, né, e assim sucessivamente, o seu lixo, a sua lama de acearia, por exemplo. Você pode ter uma indústria ou uma empresa de alta tecnologia que não precise de energia suja. Você pode ter energia limpa, acesso a ela e ainda tocar aquelas pessoas, a tua comunidade, os teus funcionários, sobre o significado de ter a energia limpa. Então, quando a WMF foi criada, ela foi criada como uma empresa de remediação ambiental. E começamos com esse engajamento. Em seguida veio a questão de proteger a floresta amazônica, que é uma das nossas verticais. E nosso berço de sustentabilidade, né? Para o mundo, né? Não é só Brasil. Né? Um grande berço de sustentabilidade. É o segundo maior produtor de oxigênio. O primeiro são os nossos oceanos. E é o segundo maior produtor de oxigênio, mas só que a Amazônia ela tem um papel mais importante do que produzir oxigênio. Ela tem o papel de manter o equilíbrio, né? O equilíbrio climático do planeta.
as temperaturas. Eu acredito que na nossa geração a gente já está vendo muita coisa, né? As catástrofes, que a gente não vai nem citar nomes aqui, para a gente não entrar numa seara política e tudo mais. Exatamente. Mas a gente já está sofrendo, mas você imagina netos, bisnetos, que aí eu estou falando da sua família, mas e as futuras gerações, né? Inclusive eu queria que você explicasse para as pessoas o que é a energia limpa, né? Porque são termos que, para a gente que estuda e gosta do assunto, mas tem gente que, como que é produzir energia limpa, deixar de produzir energia suja, principalmente para as empresas, né? Pois bem, energia limpa é toda aquela que não utiliza recursos do planeta, e sim transforma os recursos que o planeta oferece. Então, se o planeta oferece, por exemplo, uma grande extensão de terra e recebe raios solares, automaticamente nós temos painéis solares que podem gerar energia elétrica. Essa é uma fonte de energia limpa. Nós temos, por exemplo, no Nordeste brasileiro, uma coisa muito interessante, que são 330 dias de sol, e na ponta do Nordeste brasileiro nós temos ventos que não param, né? Ali do município de Araripe até Natal e até a região de Lançamento, que também fica no estado do Rio Grande do Norte, os ventos são incessantes. São locais propícios para se instalar usinas, né? Ou fazendas de vento, né? Usinas eólicas, e gerar energia elétrica a partir do próprio vento que ali está passando. Hoje, no sul do Brasil, nós temos, para quem já passa ali na rodovia, na freeway, uma grande usina eólica, e todos podem ver lá essa usina trabalhando e gerando energia elétrica para alguns municípios. Nós, aqui no Brasil, já temos uma matriz energética onde ultrapassamos os 70% de matriz proveniente de energia limpa, proveniente de hidrelétricas, proveniente de energia eólica e energia solar, né? O restante é energia que nós classificamos como suja. Por quê? Porque são energias que acabam contaminando a nossa atmosfera, que acabam exigindo que utilizemos combustíveis fósseis e assim sucessivamente, que é o caso das termoelétricas, sim, entre outras. Sim. A WMF é uma empresa hoje que vai deixar um legado para as futuras gerações, né? Queria que você falasse do conceito dela e o que você pretende deixar como legado para as futuras gerações, porque vão falar de você, com certeza. É o que eu espero do nosso trabalho, não só que fale apenas de mim, mas de toda a minha equipe, sim, né, e todos que estão engajados conosco. A WMF ela tem como linha principal de trabalho criar pesquisas sobre qual é a energia mais adequada hoje para a mobilidade. Então, poxa, podemos pesquisar um novo tipo de combustível? Podemos. Então, estamos pesquisando uma linha de combustíveis que pode substituir o combustível fóssil, né? Não vou aqui ficar citando qual é o combustível e também não quero provocar ciúme em quem produz combustível fóssil. Podem ficar tranquilos aí, quem investe na Petrobras, que não é para já. Mas o importante é que nós estamos olhando o futuro do planeta. E o nosso principal objetivo é manter o planeta balanceado, protegendo as florestas. Manter o planeta adequadamente alinhado com as questões de sustentabilidade através de educação. Falando sobre sustentabilidade de maneira descomplicada, explicando sustentabilidade como atitude. Por exemplo, nós poderíamos estar tomando aqui uma água num copo de plástico, ou uma garrafinha de plástico estando aqui. Isso não seria sustentável, porque o nosso consumo de água em garrafa plástica, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma série de lixo plástico que vai parar aonde? Em algum lugar que nós não sabemos. Agora, quando nós temos água depositada dentro de uma xícara de porcelana, essa xícara
ela é reutilizável e nós podemos estar sempre reabastecendo. Então, desde esse pequeno ato sustentável, já demonstra o nosso respeito pelo planeta. Sim, é maravilhoso pensar assim, porque a gente sabe, nós não somos eternos, né? Exatamente. Aliás, a vida é uma aventura maravilhosa da qual ninguém vai sair vivo dela. Justamente. Né? Então a gente tem que viver bem, curtir, aproveitar, ser feliz, construir riquezas, mas pensar nas futuras gerações, Sim. porque quando você não estiver mais aqui, terão pessoas que vão sofrer consequências e que vai ser pessoas da sua família, sim, um grau da sua família também. Justo. Mas por que não a gente pensar nas pessoas, né? E eu acho maravilhosa a ideia e deve ser um tema, lição de casa, não só das escolas, né? Eu acredito muito nessa nova geração que hoje, você vê que os jovens hoje, foi feita uma pesquisa e a maioria não quer mais nem tirar carteira de motorista, porque já não pensa em ter um carro. A mobilidade deles é de bicicleta. Eles são mais de ter espaços menores, Isso. consumir menos. Segundo estudos, em 2030 teremos uma geração aí um pouco mais educada nessa área. E eu acredito muito, vamos torcer e ajudar para que isso aconteça. Eu queria que a gente falasse um pouquinho também da importância do Brasil. A gente sabe que o Brasil tem uma relevância muito grande. Sim. E às vezes a gente fala muito mal do Brasil e até dos governantes e tudo, por conta da nossa floresta amazônica. A gente sabe que a gente tem uma importância muito grande para o mundo. O que você enxerga de maturidade no Brasil nos termos de sustentabilidade e preservação ambiental em relação a outros países? O Brasil ele é maduro na preservação ambiental, mas ele é imaturo quando ele transforma a preservação ambiental em um palanque político, o qual eu também não vou falar. Mas a sua maturidade na preservação ambiental, em alguns setores, é bastante grande. Nós estamos à frente de muitos países, mas quando falamos da educação ambiental, da educação sustentável, em comparação a outros países, precisamos muito aprender, parar, observar e falar, poxa, estou precisando aprender. Sim. Inclusive, essa semana a ONU reconheceu o Brasil na sustentabilidade agropecuária, né? Isso é até uma notícia muito boa, né? Pois bem. Queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que é bacana a gente ficar mais seguro, saber que a nossa agropecuária, na questão de alimentação e até também do carbono, né? Sim, sim. A agricultura de baixo carbono. A ONU ela não apenas reconheceu o Brasil, como nós temos um candidato a Prêmio Nobel da Paz por conta do seu trabalho, né? O Dr. Alisson, que já foi ministro da Agricultura, né? na década de 70 e na década de 80. Ele esteve ministro da Agricultura e ele revolucionou a agricultura no Brasil e a agropecuária. E este homem, o que ele fez pela nossa agricultura, ele fez com que economizássemos áreas de desmatamento nos estados do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, né, a região sul de Rondônia, e ele literalmente transformou o nosso mapa geográfico na agricultura, onde o hectare produzia um determinado número de sacas, hipoteticamente falando, esse hectare produz 10 sacas de grãos por safra. Com a tecnologia que ele criou, para quem não sabe, ele é o criador da Embrapa. Olha só. A Embrapa hoje é referência mundial na exportação. Sim, a Embrapa é uma instituição que poucas pessoas conhecem, a importância dela. Exatamente. Inclusive no Nordeste, né? Quantos trabalhos não são feitos, baseados, pesquisas. Para desenvolvimento da agricultura de baixo carbono, desenvolvimento de agricultura familiar, para o desenvolvimento da agricultura de larga escala, né? O Embrapa sempre esteve envolvido e ele desenvolveu o Embrapa em 1974 e até hoje o Embrapa vem
se desenvolvendo para colocar o Brasil na rota de um dos países ou de um país protagonista no que diz respeito à segurança alimentar. Olha só, eu queria que você falasse das dificuldades que você teve, porque às vezes as pessoas se vitimam tanto, né? Pois bem. E a gente está vivendo um momento que não é que a gente tem que fechar os olhos para tudo que está acontecendo, realmente a gente está passando momentos difíceis, mas a gente tem tanta oportunidade, e como você falou, a gente vive num país tão maravilhoso, que está precisando tanto da gente, né, Alexandre? Exatamente. Fala um pouco das suas dificuldades, Alexandre, como que você fez para chegar onde você chegou? Empreender num país como o nosso não é empreender, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você consegue empreender, abrir a sua empresa em 24 horas e em 48 horas já ter tudo rodando. Empreender no Brasil exige um pouco mais de paciência, engajamento, leitura, conhecimento, né, de legislação. Empreender no Brasil exige que tenhamos conhecimento fiscal, conhecimento técnico, contábil, conhecimento... Muitos impostos, você não sabe nem o que é. Né? Exatamente. Exige uma série de conhecimentos os quais nós normalmente não teríamos se estivéssemos sendo criados em outro país. Mas, falando das dificuldades, eu tive sim várias dificuldades, como aquele rótulo que eu costumo brincar, né, gentilmente, do PPP, preto pobre de periferia. É o PPP? É o PPP. Eu falo, o PPP ele não tem acesso. Olha, eu vou dar um recado para você aí que se sente PPP. Isso é baixa autoestima. Meu amigo, eu venho de periferia e PPP é nada mais, nada menos o rótulo que a sociedade imprimiu. Nós é que temos que fazer. O que me ajudou a sair de uma condição E para a condição A foi nada mais, nada menos do que estudo e educação. O estudo e a educação promove acesso. E o acesso nos dá a liberdade para que possamos chegar aonde queremos. Né? Temos que ter disciplina. Né? Ninguém fala, eu vou estudar e baixa um livro e... mas hoje não, ou vou fazer um EAD. Não, tem que estudar. Tem que estudar. Né? Tudo exige muita pesquisa, muito estudo. Tem que pensar, né? Tem que pensar, não pode contemplar apenas. Não pode repetir. É tão bom o seu exemplo, e ainda você hoje compartilha, além de informação, você ainda toma conta de um orfanato em Kasese? Kasese, Uganda. Uganda. Esse orfanato, eu e minha esposa... Queria que você falasse desse projeto social lá, né? É um projeto social, nós começamos há 3 anos e meio atrás. Nós sentíamos no nosso coração de que nós devíamos ajudar outras pessoas, mas não ajudar simplesmente de uma maneira, eu vou, dou o dinheiro e limpo minha consciência. Não, tinha que ser algo engajado. Né? Então achamos esse orfanato numa região de conflito, onde tem um grupo terrorista que cuida dessa região. Kasese fica a 600 quilômetros de Kampala. Kampala é a cidade satélite de Uganda, né? Seria como Distrito Federal para o Brasil. E todos os voos internacionais chegam em Kampala. O Orfanato Hope hoje, quando começamos há 3 anos e meio atrás, eram 320 crianças, sendo que metade era fruto do estupro, que eram abandonadas na porta do orfanato, e a outra metade eram de jovens, na faixa de jovens, quando eu digo crianças e jovens, entre 6 e 13 anos de idade, que não tinham nenhum tipo de acesso à educação, à alimentação e à vestimenta, o básico. Hoje, esse orfanato, eu chamo dos meus 675 filhos, nós temos 675 crianças, conseguimos alimentá-las, conseguimos vesti-las, conseguimos calçá-las, apenas eu e minha esposa, com o nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho. Nós dividimos o que o mundo nos dá, né, compartilhamos com este orfanato. Pagamos os salários de 26 professores e
há um engajamento. Essas crianças têm 2 matérias ali que fazem parte do dia a dia delas. Uma delas é ensinar a ler a Bíblia e interpretá-la, e a segunda matéria é a questão da sustentabilidade. Muito bom. Então essas crianças estão aprendendo a plantar árvore, a entender a importância da árvore, estão aprendendo a criar uma usina eólica, os jovens adolescentes já têm um laboratório para eles criarem a usina eólica, criar forno solar, criar uma micro-usina solar, painéis solares e assim por diante. Parabéns, viu? Muito Obrigado. bacana, muito bacana. A gente vai aproveitar então para pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que ainda não entenderam a importância da preservação e da sustentabilidade e das mudanças de hábito, né? Que cada um de nós devemos começar a fazer agora. Já deveria ter começado ontem, mas ainda dá tempo, né? Antes Exato. tarde do que tarde demais, né, Alexandre? Queria que você aproveitasse esse momento para você deixar uma mensagem que a gente vai divulgar ela aqui muito, tanto no programa quanto nas redes sociais e tudo mais. Muito obrigado. A mensagem que eu deixo a sustentabilidade é uma questão de atitude de compaixão, é uma questão de atitude de empatia para com o planeta e de respeito ao próximo. Ser sustentável é respeitar o legado, o seu próprio legado, do que você se propõe a fazer. O seu propósito te leva a um legado, ou seja, você saiu do ponto A e foi para o ponto B. E para sair do ponto A até o ponto B, você desenvolveu algo. O quanto o seu desenvolvimento foi sustentável e o quanto a tua atitude sustentável deixou algo para o seu legado. Lembre-se, o nosso planeta não tem plano B. Só você pode mudar isso. Contamos com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Ficou linda a sua Muito mensagem. obrigado. Você aqui ensinou pra gente muita coisa. Eu quero te agradecer, viu? Gratidão a mim. Gratidão também. Fica as portas abertas para você voltar, para a gente continuar esse tema, viu? Certamente. Muito obrigada. Conte comigo e com toda a equipe. Muito obrigado. Muito obrigada. E a você de casa, muito obrigada pela audiência. Fica com a gente. Até o próximo domingo. Alexandre Rosa, quanto conhecimento e quanta coisa importante que você falou, viu? Você é um exemplo a ser seguido, eu tenho certeza que muita gente vai refletir e mudar alguns hábitos daqui para frente, né? E o programa Ressoar faz uma pausa rapidinha, já já a gente volta, hein?